Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui, ou se você já me acompanha há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveite esse momento para se inscrever. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo entre Santos e Realidade Jovem, jogo realizado na Arena Barueri, com quase 1h30, um pouco mais de 1h30 de atraso, por conta da chuva que caía lá. Mas enfim, o jogo aconteceu, a gente ganhou de goleada 11-0, só deu o Santos massacrou. Mas eu confesso pra vocês que antes do início da partida, na verdade, eu estava um pouco com medo. Por quê? Porque o Corinthians teve o seu jogo iniciado às 7 horas, o que era o esperado todos os jogos, né, começarem às 7 horas. Então o Corinthians começou às 7, Corinthians e Taubaté. E o Corinthians estava ganhando o seu jogo, estava goleando o Taubaté. E eu falei, meu Deus. E o Corinthians, nessa ocasião, estava se classificando no nosso lugar. E eu falei, meu Deus, o Santos só precisa ganhar esse jogo agora, né? Agora depende só, literalmente, dele. Nenhum empate classifica a gente. É vencer ou vencer. Só que, imagina, a cabeça da garota aqui, vendo o Corinthians goleando, a gente precisando vencer a todo custo, num gramado onde o jogo tinha sido adiado por mais de 1h30 porque não tinha condições para jogo. Eu falei, pronto, não vamos conseguir a classificação por causa da chuva agora, né? Porque eu fiquei com muito medo do Santos não conseguir fazer um bom jogo por conta da chuva. Mesmo sabendo que o Realidade Jovem era uma equipe muito fraca. Mas ainda assim, eu fiquei com medo. Mas, enfim, a Cristiane foi lá e falou assim, olha, tá com medo? Então deixa que eu resolvo. A Mamãe Cris meteu só 5 gols, gente. E teve golaço nesse meio aí. Inclusive, o primeiro gol foi um golaço de letra. Então, assim, 11-0, estamos classificados para a próxima fase. Vamos falar do jogo, porque o Santos, ele dominou o jogo inteiro, né? Da mesma forma que foi no jogo passado contra o Pinda, nesse jogo contra o Realidade Jovem, o Santos foi dominante o jogo inteiro. A nossa goleira, a Camila Rodrigues, ela nem sujou a roupa, basicamente, porque ela não precisou fazer nenhuma defesa difícil. O Realidade Jovem não atacou o Santos em nenhum momento. O Santos ditou o ritmo do jogo e não parou de fazer gols. Foram 5 gols no primeiro tempo e foram 6 gols no segundo tempo. Eu vou até ler os gols aqui, porque da última rodada eu falei gol errado, né? Eu, inclusive, escrevi aqui, peço desculpas. Mas vamos lá, a Cristiane marcou 5 gols. Ana Carla marcou 1. Esse gol da Ana Carla teve um desvio no meio do caminho, então pode ser que seja considerado contra, mas vamos dar o gol pra Ana Carla, ok? Semana passada eu dei pra Ana Carla e quem tinha feito era a Kaká. Então essa semana quem marcou no jogo de ontem foi a Ana Carla. A Taizinha também balançou as redes. Kathleen marcou 2 vezes, inclusive o segundo gol da Kathleen foi um golaço também. Ela pegou a bola de um jeito... gente, eu não sei explicar como foi o gol. Foi de calcanhar o gol dela, só que ela estava muito longe do gol. Foi golaço, é a única coisa que eu posso dizer. Foi um golaço. A Eriquinha também marcou, ela entrou no segundo tempo. Tanto ela quanto a de Oliveira entraram no segundo tempo e balançaram as redes para o Santos. Então foram 11 gols para as Sereias da Vila. Isso faz com que o Santos termine essa primeira fase do Campeonato Paulista, né, de pontos corridos aí, com um saldo de 47... Saldo não, foram 47 gols marcados, 10 gols sofridos e o saldo de 37 gols. Nós tivemos o melhor ataque da competição. Isso comigo aqui em muitos vídeos reclamando das nossas finalizações. Então pensa, eu reclamei das finalizações, mas o Santos terminou com o melhor ataque, 47 gols. Então, foram 11 jogos, eu acho. Gente, é muito gol, né? É muito gol. O segundo melhor teve 36, se eu não estiver enganada. Então, assim, é muito gol. Só que ao mesmo tempo, né, em contrapartida ali, o Santos, ele pecou sim na finalização em muitos jogos, né, contra equipes que são tecnicamente mais fortes e que a gente joga de igual para igual ali. A gente pecou nas finalizações, por isso eu batia tanto nessa tecla. Por mais que quando a gente pegava equipes que eram mais fracas tecnicamente, o Santos deitava e rolava. Só que em jogos que o Santos precisava realmente fazer gols e buscar o resultado, acabava não conseguindo muitas vezes. A gente perdeu pro Corinthians, a gente perdeu pro São Paulo num jogo assim atípico, a gente empatou contra o Palmeiras, né? Então, assim, a gente perdeu pontos aí nesse caminho,
por conta da nossa finalização. Só que no jogo de ontem, no jogo da semana passada, da última rodada e da penúltima rodada, o Santos mostrou que talvez tenha calibrado melhor o pé, né? A gente conseguiu aproveitar todas as oportunidades de gol que a gente teve. Então, isso é um ponto positivo pra gente levar pro mata-mata. Eu espero que o Santos chegue na semifinal, que vai ser contra o São Paulo, eu já vou falar disso, jogando o que jogou contra esses dois times. Não tô falando que eu quero que goleie o São Paulo. Eu tô falando que eu quero que jogue ligado e tente ditar o ritmo do jogo, né? Porque o Santos tem bola pra isso. O Santos tem um meio campo bom, a nossa defesa ela tá muito compacta. A gente enfrentou equipes aí como o Corinthians, a gente enfrentou na Brasileiros Cup equipes como Atlético de Madrid, Internacional, e a gente tomou gols nessas partidas, só que ao mesmo tempo, em muitas das jogadas, o Santos teve uma defesa compacta. A Camila Rodrigues, ela foi muito bem, ela foi a nossa descoberta na Brasileiros Cup. E tem também a Sassá, que tá jogando muita bola, a Kaká também joga muita bola. Então, a gente tem uma defesa compacta, uma defesa sólida, que ela precisa se aprimorar de qualquer jeito. A gente enfrentou nessas últimas 2 rodadas equipes que não fizeram a nossa defesa trabalhar. Então, a gente também não pode se iludir, né, totalmente, achando que tá tudo bem, tudo bom. A gente só precisa que a defesa, ela siga compacta e consolidada ali atrás, né? Porque nesses últimos 2 jogos, como eu disse no jogo de ontem, a Camila Rodrigues ela nem sujou o uniforme, porque ela não foi acionada. As nossas zagueiras também não foram acionadas. Mas foi mais o nosso ataque meio campo mesmo que trabalhou muito. Mas ali do meio campo pra frente a gente tem um time muito bom. A gente tem a Brena ali controlando todas as ações do meio campo. Vem jogando demais nas últimas partidas. Eu já disse pra vocês, cansei de dizer, quando a Brena joga bem, o time automaticamente joga bem. Então, todas as jogadas passam por ela, né? O Santos respira através da Brena ali. Então, é importante que a Brena esteja bem durante a semifinal. E o nosso ataque? O que falar do nosso ataque? Taizinha, Kathleen, Cristiane. A gente tem um ataque muito bom, a gente tem um ataque goleador. Elas só precisam mesmo focar 100% na parte que eu falei da finalização. Porque nesses últimos 2 jogos a gente fez gol. Muitos gols, foram 2 jogos e ao todo foram 17 gols marcados em 2 jogos. É muita coisa. Então a gente espera chegar na semifinal com o pé calibrado, com o nosso meio campo funcionando e a nossa defesa aparecendo e aparecendo bem, de forma positiva. Bom, então tá, o Santos dominou o jogo de ontem, eu acho que não tem muito mais o que falar, né? No segundo tempo ali, como o campo estava pesado por conta da chuva que caía, o Cleiton ele fez algumas substituições e colocou o time, ele rodou o time, né? O que já era esperado que fosse acontecer, porque, como eu disse, o campo estava pesado, a gente tem decisão se aproximando já no final de semana. Então, assim, rodar o time é importante não só para dar minutagem para os demais jogadores que saem do banco, mas também para fazer com que os jogadores que são titulares descansem, né? Para o próximo jogo que realmente é decisivo, já que o nosso placar já estava decidido ainda no primeiro tempo. A gente virou o primeiro tempo com 5-0, então não tinha muito mais o que fazer, mas a gente ainda conseguiu 6 gols no segundo tempo. Vou falar da semifinal rapidinho, porque é um jogo que preocupa, ao mesmo tempo que a gente vai confiante, depois desses 2 últimos resultados e também por toda a nossa campanha nessa primeira fase, mas é um jogo que preocupa, porque a gente vai pegar o São Paulo, né? Então não vai enfrentar um adversário que tá ali, ó, de igual para igual com a gente. E quando a gente pensa no nosso último jogo contra o São Paulo, a gente lembra daquela goleada, né? Antes da parada para a Libertadores feminina, 5-0. Um jogo totalmente atípico. Então, olha, se a gente tomou 10 gols durante essa primeira fase, metade desses gols foram só em um jogo e contra o adversário que a gente vai pegar na semifinal. Então, a gente precisa ir com cautela, é claro, mas acreditando na gente, porque eu acredito. O Santos tem futebol para passar de fase, o Santos tem futebol para chegar na final. Só não precisa se desesperar e não entrar totalmente desligado como entrou no último jogo contra o São Paulo, né? O Santos jogou bem, por exemplo, contra o Corinthians, mas perdeu o jogo. Mas o Santos jogou bem, né? O Corinthians em um contra-ataque conseguiu fazer o resultado. Mas o que o Santos pecou naquele jogo contra o Corinthians? Finalização. Tá vendo? O desequilíbrio. A gente foi o time que mais marcou gols nessa primeira fase, mas ao mesmo tempo a gente perdeu jogos importantes. Com esse jogo do Corinthians a gente não precisaria nem
a gente já estaria classificado na última rodada que teve, na penúltima rodada, perdão, sem muito sofrimento, assim, sem deixar tudo para decidir na última rodada. Então, contra o São Paulo, é tudo ou nada, né? É a última competição do ano, a gente tá brigando, a gente tem chance de ser campeão, assim, tem chance de pelo menos conseguir chegar na final. E eu acredito que o Santos tem bola para isso. Porque com o Cleiton, o time tem sido mais organizado, o time tem sido mais compacto, o time sabe o que quer dentro de campo. Só falta mesmo parar com esses erros, tanto individuais quanto coletivos, que acabam prejudicando o Santos contra adversários tecnicamente do mesmo nível técnico que o nosso. Jogar sem medo, basicamente é isso. Jogar sem medo. O Santos precisa jogar sem medo contra adversários que jogam de igual para igual com a gente. Bom, gente, antes de encerrar o vídeo, eu vou falar do Sócio Rei, né? Porque faz tempo que eu não falo do Sócio Rei aqui pra vocês. Eu esqueci nos últimos vídeos, peço desculpas, inclusive. Mas se você ainda não é sócio torcedor ou sócia torcedora do Santos, eu vou deixar o link aqui embaixo. O link tá aqui embaixo em todos os vídeos, tá? Então, se eu não falar do Sócio Rei e vocês forem na descrição, o link vai estar aqui embaixo. O sócio torcedor, ele tem vantagens e benefícios exclusivos, como, por exemplo, prioridade de desconto na compra dos ingressos, né? Então, venha se associar e faça o Santos cada vez mais forte. Eu vou ficando por aqui, eu quero saber também a opinião de vocês sobre esse jogo e o que vocês esperam para essa semifinal diante do São Paulo, clássico Sansão. Meu Deus do céu, eu tô muito empolgada, ansiosa e esperançosa. É isso, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do jogo, o que vocês esperam para a próxima fase. E eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!